Olá, boa tarde. Me chamo Gabriel. E hoje vamos falar sobre os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Agora serão passados alguns vídeos que explicam o que são esses objetivos e também os impactos que eles causam em nossas vidas. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 1. O primeiro dos 17 objetivos é a erradicação da pobreza, isto é, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Você sabia que quase metade da população mundial vive com menos de $2,50 por dia? São mais de 3 bilhões de pessoas nessa situação. Dessas, mais de 1,3 bilhões vivem com menos de $1,25, faixa que é considerada de extrema pobreza. Você conseguiria viver com isso? As consequências são nefastas. De acordo com a Unicef, morrem 22 mil crianças todos os dias devido à pobreza. 805 milhões de pessoas não têm comida suficiente para sobreviver. E se você acha que hoje todo mundo tem celular com internet? Pense de novo. Cerca de 15% do mundo sequer tem eletricidade. Isso equivale a mais de 1 bilhão de pessoas ou aproximadamente 5 Brasis. Os contrastes são enormes. Num extremo, há desperdício e pessoas obesas. No outro, tem escassez e pessoas morrendo de subnutrição. Enquanto alguns fazem fila para adquirir o último modelo de celular, outros fazem fila para conseguir um copo d'água. Enquanto alguns países gastam milhões em armas, muitas famílias trabalham exaustivamente apenas para sobreviver. Com os objetivos do milênio firmados no ano 2000, conseguimos reduzir a pobreza. O objetivo agora é avançar dentro do tema e acabar de vez com ela.
Isso é possível por meio de estratégias como a implementação de medidas e sistemas de proteção social adequadas, maior acesso das camadas mais pobres a serviços básicos, direito à propriedade, estímulo ao mercado de consumo local, entre outros. É um grande desafio, mas que deve ser enfrentado. Estamos apenas começando. Não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Bom, como foi visto nos vídeos repassados, percebe-se que existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um desses objetivos, que é o que nós iremos tratar, que é o Objetivo 1, a erradicação da pobreza. Percebe-se de que a pobreza ela é um grande mal que assola todo mundo, pois com a pobreza acarreta na fome. Essa fome acarreta em mortes, pois sabemos que a fome ela mata muito mais vezes do que apenas uma simples doença. Vemos isso em países com baixo PIB e baixo IDH, como alguns países do continente africano. A fome ela afeta 805 milhões de pessoas no mundo, e o Brasil ele é um grande exemplo na forma de erradicação da pobreza, com os planos de governo. Vamos tratar agora do Plano Miséria. O Plano Miséria ele foi lançado em junho de 2011. Está voltado às famílias que viviam com uma renda familiar abaixo de 70 salários mensais, ou seja, abaixo de 70 salários mínimos por pessoa. Para exemplificar os programas de erradicação da pobreza no Brasil, nós iremos citar alguns programas sociais do governo, como o Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família. De acordo com definições governamentais do site do Governo do Brasil, temos que o Brasil Sem Miséria ele foi lançado em junho de 2011, voltado para as famílias que viviam com uma renda familiar inferior a R$ 70 mensais por pessoa. Em 4 anos, as ações do Brasil Sem Miséria retiraram 22 milhões de pessoas da pobreza, dessa situação extrema e horrível que elas viviam. Em 2014, a linha que caracteriza a extrema pobreza passou de R$ 70 mensais per capita para R$ 77. E o benefício médio mensal repassado às famílias chegou a R$ 170. Reajuste aproximado a 88% por período. O plano é baseado em 3 pilares. O primeiro é a garantia de renda para o alívio imediato da situação da extrema pobreza. O segundo pilar trata do acesso aos serviços públicos, visando melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias. O terceiro e último pilar, ele consiste na inclusão produtiva, com o objetivo de aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e a geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e das cidades. Bom, agora vamos tratar sobre o programa Bolsa Família. Ele é um programa de transferência de renda do governo federal sobre algumas condicionalidades. Foi instituído no governo Lula com a medida provisória 132 de 20 de outubro de 2003 e convertida em lei em 9 de janeiro de 2004, pela Lei Federal de número 10.836, que unificou e ampliou os seguintes programas anteriores de transferência de renda. O Programa Nacional de Renda Mínima Vinculada à Educação, ou Bolsa Escola. O Cadastro Único do Governo Federal. O Programa Nacional de Renda Mínima Vinculada à Saúde, Bolsa Alimentação. O Programa de Auxílio a Gás e o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, Fome Zero. Segundo o mesmo site governamental, ele dá uma estrutura das pessoas que podem e como elas fazem o cadastro no programa Bolsa Família. Então sabemos que para se cadastrar nesse programa, as famílias que se enquadram nos limites de renda mensal per capita devem procurar a prefeitura de seu município e informar os dados do Cadastro Único dos Programas Sociais, o CAD Único. De forma a ficarem aptas para a inclusão do programa Bolsa Família, o benefício é liberado de forma impessoal por um processo de seleção da CEF, para minimizar as possíveis influências do governante do turno no programa, tentando impedir assim a provável influência de políticos. O programa Bolsa Família busca priorizar as famílias com menor renda. Agora veremos um gráfico que vai de 2001 a 2013, depois do programa Bolsa Família ter sido instituído no Brasil.
Depois de explanado sobre os programas governamentais, agora vamos tratar sobre as ONGs, com o Nicolas. E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Nicolas e hoje eu vou estar tratando com vocês a questão da erradicação da pobreza no ponto de vista das ONGs, do trabalho que as ONGs executam no país e fora do país. ONG é um termo nacional, uma terminologia nacional que quer dizer organização não governamental. Porém, ela pode ser utilizada também no quesito internacional, sob ponto de vista dos objetivos aos quais essas organizações internacionais agem, sendo elas, por exemplo, a UNICEF, a CARE, Save the Children, a AMI, né, que seria a Assistência Médica Internacional, e os Médicos Sem Fronteiras. Então, eu vou estar tratando com vocês dessas questões, das ONGs, e mais pra frente a gente vai estar conversando sobre alguns outros assuntos. Mas por enquanto é isso. Estaremos falando agora da UNICEF. A UNICEF é um projeto, né, uma ONG ou uma organização internacional de ajuda para crianças. A sua sigla, de acordo com o site oficial, significa Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas, ou, como o nome original diz, United Nations International Children's Emergency Fund, que seria o que eu acabei de dizer na terminologia na nossa língua, né? Então, como eu disse, ele é um órgão que protege os direitos das crianças e tenta dar ao máximo a oportunidade ética das pessoas e das crianças viverem com o princípio básico da vida. O mínimo que se tem para sobreviver hoje em muitos países é menos de $1 por dia, como o Gabriel falou, o nível de fome é muito alto, então a miséria ela acaba sendo relativizada por simples pedaços de pães, mas é muito acima disso. A miséria ela lida com a questão ética da pessoa, com a questão moral da pessoa, com a questão existencial. O problema é que hoje em dia muitas crianças sofrem com essas crises, esses problemas, por conta de falta de alimento e também falta de suprir-se de um caráter psicológico, ser supridas por um caráter emocional, etc. Então a Unicef faz esse trabalho. Eles lidam com esses suprimentos não só físicos, mas também psíquicos e emocionais das crianças. Então, a gente pode pegar tudo isso que eu acabei de dizer e pegar com o lema principal dos objetivos da Unicef, que seria, né, promover os direitos e melhorar a vida de todas as crianças em todas as situações, né? A Unicef iniciou as suas atividades em dezembro de 1946, pós-Segunda Guerra Mundial, o término disso que deixou muitas pessoas isoladas com os palcos de guerra. Então a Unicef acabou começando as histórias deles por ali, né? Ela foi formada por um grupo de países, né, que veio da ONU, com esses objetivos étnicos, éticos e sociais. Outra organização não governamental que cuida de crianças e tenta dar uma melhor condição para essas crianças viverem é a Save the Children. Save the Children, como o próprio nome já diz, salve as crianças, ela trabalha com um processo de apadrinhamento das crianças. Ou seja, elas cuidam das crianças e dão condições melhores para que elas vivam, porém, elas não retiram as crianças do seu ambiente natural de convívio. Elas continuam participando dos mesmos eventos culturais, das mesmas religiões e dos mesmos costumes, apenas com condições melhores e mais humanas de viverem. Apesar dela ser uma organização bem conhecida, ela é muito menos conhecida que a Unicef. Porém, ela é muito mais antiga também. A Unicef ela foi criada em 46, enquanto a Save the Children foi criada em 1919. Então a gente pode ver aí uma diferença grande no processo de criação, do desenvolvimento e no tempo destas ONGs. Essas ONGs trabalham em conjunto com alguns outros meios não governamentais, outras organizações, como Assistência Médica Internacional, Médicos Sem Fronteiras, né? O próprio CARE, que são outros projetos, outras organizações que trabalham em auxílio, né? A gente já pode imaginar como são as relações entre elas, Médicos Sem Fronteiras, Save the Children, uma auxilia a outra para dar condições melhores, todas com um objetivo filantrópico, né, sem arrecadação de dinheiro, apenas com o intuito de trazer a humanidade para essas pessoas que tanto precisam de ajuda, né? Então é isso, lidar com as questões das ONGs.
Nesse momento agora, eu vou falar, voltando um pouquinho no assunto que o Gabriel já tinha dito, encerrando essa questão das ONGs, a importância e a finalidade dos programas sociais, né? Muitos programas sociais são realizados para que realmente se diminua esse nível os níveis de pobreza e de miséria do país, né? Como programas de Minha Casa Minha Vida, né? Que é um programa do governo, que trabalha com a administração da casa própria para o cidadão. Então, eles fazem taxas muito altas de parcela para que o cidadão possa comprar sua casa e ajudam com subsídios do governo de até 15 mil reais para que o cidadão consiga ter descontos ali nas parcelas e uma maior condição, né, para comprar suas casas próprias. Ou seja, a finalidade dos programas sociais são justamente auxiliar quem precisa desses programas sociais. Muitas vezes a gente pode ver que alguns programas sociais são usados de maneira errada, como por exemplo, muitos casos de pessoas que recebem Bolsa Família e não necessitam desses programas, como por exemplo, políticos, magnatas e donos de empresas que na verdade acabam desviando o objetivo principal desses programas. Porém, não podemos dizer que esses sejam os focos principais dos programas. Os programas principais, focos deles são ajudar os necessitados que precisam do programa. Enquanto muitas pessoas pensam de maneira errada que esses programas acabam sendo um método de dizer que as pessoas não são capazes ou não têm a vontade de buscar ou correr atrás dos seus próprios afazeres, os programas sociais, em tese, têm o objetivo de ajudar as pessoas e auxiliá-las até que elas consigam uma independência financeira. Muitas questões contrárias vêm causando confusão atualmente no Brasil, justamente pelo fato de que os programas sociais têm vindo como um fato provisório, mas eles estão sendo usados como um fato definitivo. Uma coisa que isso vem ajudar definitivamente. As pessoas não estão utilizando esses programas sociais, por incentivo do governo, como algo provisório, né? Os programas sociais, assim como as cotas, assim como qualquer outro tipo de auxílio governamental, eles são disponibilizados para que seja algo temporário e auxiliar para que as pessoas recebam os benefícios enquanto elas necessitam, até elas não necessitarem mais. Ou seja, o governo ele tira as pessoas da pobreza para colocá-las em lugares melhores. Não deixá-las dependentes de um programa social para viver. Elas são dependentes em um certo momento, mas o governo, no escrito, tem o objetivo de tirar as pessoas da linha de pobreza. Agora eu vou passar para o meu colega Gabriel, que vai tratar na gravidez da adolescência, os problemas e como pode se encaixar o tema erradicação da pobreza através dessa problemática, né? Então eu vou deixar vocês aí com o Gabriel e logo estou aí. Olá, boa noite. Como o Nicolas tinha dito, eu vou tratar sobre a gravidez na adolescência. Ela tem algumas causas, que uma delas é a falta de informação, onde adolescentes, jovens, eles não têm tanta informação assim para poder se proteger. Fazem as coisas achando que não terá consequências, mas tem. E essas consequências são muito ruins para o seu futuro, porque muitas vezes as meninas, por conta da gravidez, elas abandonam seus estudos. Os meninos, para poder sustentar seus filhos, eles devem também largar os estudos para trabalhar, por conta, às vezes, a sua grade curricular do estudo não bate com o seu trabalho. Então isso aumenta muito o índice da pobreza, onde essas mulheres e homens carentes acabam se casando muito jovens, ambos não trabalham e ambos também não têm uma renda fixa em casa que dê para manter. Muitas vezes, como não conseguir manter sua casa, muitas pessoas vão morar em subúrbios ou favelas, ou até mesmo debaixo de uma ponte, por conta de não ter uma casa própria e não ter renda suficiente para alugar uma casa boa, em um bairro bom, para poder tratar e cuidar muito bem de seus filhos. Então essas pessoas, elas devem procurar ajuda, elas procuram ajuda dessas ONGs ou desses serviços governamentais para poder cuidar de seus filhos. Porque como foi dito anteriormente, essas mulheres que engravidam com 15, 16 anos, elas tendem a chegar no mínimo aos 20, 21 anos com 3 ou 4 filhos. Isso, além de atrapalhar a vida delas um pouco, também pode atrapalhar a vida de seus filhos, pois eles não terão uma condição boa de vida e não poderão viver bem.
Então sabe-se que muitas vezes por conta dessa baixa renda e de uma moradia precária, essas pessoas elas recebem uma alta desigualdade social e também são muitas vezes excluídas da sociedade. Essa exclusão e essa desigualdade acaba criando os marginais, que saem dos grupos marginalizados para poder suprir algo do seu intelecto, que eles praticamente não sabem. Então essas pessoas acabam cometendo furtos, roubos, latrocínios, até mesmo os assassinatos. Isso vem acarretado por conta de uma família desestruturada, onde muitas vezes um pai abandona um lar, deixa uma mãe com 3 ou 4 filhos sozinha, até mesmo uma mãe abandona os seus filhos e deixa eles apenas com a criação do pai, ou os dois também podem abandonar essas crianças. Acabam sendo criados por essas ONGs, ou às vezes podem se tornar rebeldes por criado por avós, ou até mesmo alguns órgãos como o Conselho Tutelar, tornando essas pessoas umas crianças meio revoltadas com a vida, que acabam saindo, né, dos grupos marginalizados, como eu citei anteriormente, e tornando-se os marginais. Então essas pessoas, essas mães, ou pais, ou até mesmo avós, eles podem ir atrás dessas ONGs, atrás desses programas governamentais, para poder ter uma ajuda de renda, para que eles possam criar seus filhos, e para que eles consigam sair dessa zona de precariedade, dessa zona de pobreza, para conseguir algo melhor em sua vida. Bom, então depois de explanado sobre as ONGs, sobre os programas governamentais, sobre o fato da gravidez na adolescência e os grupos marginalizados, agora o Nicolas vai tratar com vocês sobre como as empresas ajudam nesse processo de erradicação da pobreza. Eu de volta aqui, pessoal, agora eu vou falar para vocês como as empresas podem ajudar no processo de erradicação da pobreza. Temos tido essas visões de que muitos empresários acabam explorando os funcionários no processo industrial, nas linhas de produções, mas hoje iremos tratar justamente o contrário, dos processos de como os empresários podem ajudar e desfavorecer a pobreza, né? Diminuir a taxa de miséria e etc. Um grande exemplo que podemos utilizar é, por exemplo, o governo Trump nos Estados Unidos. O governo Trump utilizou uma dádiva do ex-presidente americano, que é o melhor programa social é o emprego, e diminuiu absurdamente as taxas de impostos para empresas, tirando assim o sufoco que o Estado estava causando nas empresas e aumentando gigantemente o nível de emprego no país, diminuindo assim então a taxa de pobreza também neste país. Então a gente pode pegar por base aí como as empresas podem agir diretamente na taxa de pobreza no país. Ela pode, através do emprego, diminuir muito essas taxas e fazer movimentar o capital do país, e gerando renda e aumentando os salários, gerando lucro e aumentando a oferta e a demanda dos produtos, né? O salário do funcionário é uma coisa que vem ajudar não só ele, mas também é uma questão horizontal de ajuda. Um salário mínimo, por exemplo, ajuda uma família inteira, entendeu? Apesar de não ser viável hoje no Brasil, um salário mínimo, mas uma empresa que paga um salário para o seu funcionário, hoje em dia, pode auxiliar e tirar muita gente da miséria. Então, os aumentos dos empregos ajudam sim, e muito, a taxa da pobreza diminuir, a taxa de desemprego do país acabar, né? E em conjunto com os programas sociais, os empregos acabam auxiliando e muito nessa erradicação da pobreza. É um processo muito viável hoje em dia e sempre foi, né? O emprego ele sempre foi requisitado, tanto no sistema mercantil quanto no sistema feudal também. Era um sistema de vassalo, suzerano e servidão. Apesar de troca de benefícios, todos eles saíam de uma certa forma beneficiados, né? Apesar de um ser menos beneficiado que o outro. Então a gente pode ver aí como podemos tirar o contexto histórico das empresas, dos serviços e das relações bilaterais de empregadores com empregados, né? Nesse processo de erradicação da pobreza. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que gostem e estaremos apresentando agora todos os participantes do grupo, todas as pessoas que contribuíram conosco com o trabalho, tanto do momento de fazer os slides, o momento de mandar os materiais, né? E a gravação ficou para mim e para o Gabriel fazer a gravação do vídeo. Porém, todos os participantes do grupo tiveram ali o desenvolvimento dos seus materiais, o apanhado dos conteúdos. Então,
O trabalho foi realizado por todo o grupo que vai aparecer agora. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.